Jornada de Leitura da Bíblia, semana 95. Genealogias, privilégios e responsabilidades do povo de Israel. Primeiro dia, 1 Crônicas 3. Filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Aminon de Ainoã, a Jezreelita; o segundo, Daniel de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; o sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. Descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram: o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe e Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atos, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Segundo dia, 1 Crônicas 5, 1 a 17, 6, 1 a 30, 6, 49 a 52. 1 Crônicas 5, 1 a 17. Descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carme. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azais, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon.
Também habitaram do lado leste até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles em toda a terra fronteira de Gileade, do lado leste. Descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram em frente deles na terra de Bazã, até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo. Também Janá e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Éber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesizai, filho de Jado, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. 1 Crônicas 6, 1 a 30. Descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias e Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buque e Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadoque e Zadoque gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias. Este é o que serviu como sacerdote no templo que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadoque, Zadoque gerou Salum. Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. O filho de Eucana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. 1 Crônicas 6, 49 a 52. Descendentes de Arão. Arão e os seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, segundo tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube. Terceiro dia, 1 Crônicas 1 a 2. 1 Crônicas 1. Descendentes de Adão.
Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Descendentes de Sem. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Descendentes de Ismael. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Descendentes de Abraão e Quetura. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timina e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Descendentes de Seir. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Timina. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizom. Os filhos de Dizom foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer foram Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Reis e chefes de Edom. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Hadade morreu e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Samlá morreu e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Baal-Anã morreu e em seu lugar reinou Hadade. O nome de sua cidade era Paú e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Hadade morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Timina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão.
Estes são os chefes de Edom. 1 Crônicas 2. Descendentes de Israel. Estes foram filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batissua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor e por isso o Senhor o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zera foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã foi Azarias. Os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto e Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram Jezer, Sobabe e Ardom. Azuba morreu e Calebe tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou e ela deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesu e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe-Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buná, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Équer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada, e os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, o filho de Ize foi Sezã, e o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas, e Sezã tinha um servo egípcio cujo nome era Jara. Sezã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. O primogênito de Calebe, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Calebe, deu à luz Arã, Moza e Gazês, e Arã gerou Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, sua concubina, Calebe gerou Seber e Tiraná. Maaca deu à luz também Saafe, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. E Axa foi filha de Calebe.
Estes foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Criate-Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Criate-Jearim, foram Aroé, Iase e Amenuote. As famílias de Criate-Jearim foram os Itritas, os Poetas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Oratitas e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote-Bet-Joabe e Azia-Manaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabez foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Quarto dia, 1 Crônicas 4. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Oratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbais. E o nome da irmã deles era Azelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, Éfer, Temene e Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou Anube e Zobeba e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, quem dera que me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão estejas comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazéia e Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel foi Atate. Meonotai gerou Ofra e Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zif, Zifa, Tíria e Azareel. Os filhos de Esra foram Jéter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, deu à luz Gered, pai de Gedor, Éber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás, de Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazub-Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã.
5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram chefes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes, que estão registrados por seus nomes, foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Quinto dia, 1 Crônicas 7. Descendentes de Issacar. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Sinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tolá, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. O filho de Uzi foi Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo. Todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034, registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeús, Benjamim, Eude, Quenaana, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes, filhos de Gediael, foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Descendentes de Naphtali. Os filhos de Naphtali foram Jaziel, Guni, Gezer e Salum, filhos de Bila. Descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés foram Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz Isode, Abiezer e Macla. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Descendentes de Efraim. O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada,
de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. E ainda Ézer e Eleade mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Zen Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A propriedade e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao leste Naarã, e ao oeste Gezer e as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, até Aia e as suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanac e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Descendentes de Azer. Os filhos de Azer foram Imna, Isvá, Isvi e Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Éber gerou Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Elém foram Zofa, Imna, Selis e Amal. Os filhos de Zofa foram Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silza, Itrã e Beera. Os filhos de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ara, Aniel e Rizia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Sexto dia, 1 Crônicas 8. Descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo, Aará, o terceiro, Noá, o quarto e Rafá, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e levados para o exílio em Manaate. Naamã, Aías e Gera. Este os levou cativos e gerou Uzá e Aiude. Saaraim, depois de ter repudiado as suas mulheres Uzim e Baara, gerou filhos nos campos de Moabe. Geodes, sua mulher, gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirna. Estes foram os filhos dele, chefes das famílias. Uzim gerou Abitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizã e Semede. Este edificou Ono e Loge e as suas aldeias. Berias e Sema foram chefes das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulom, Isque, Éber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Elpaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispan, Éber, Eliel, Abdom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito Abdom, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou Simeia. Estes habitaram em Jerusalém, perto dos seus irmãos.
Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Jeoada, Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Rafá, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Urão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. 7º dia, 1 Crônicas 9. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá. E Binéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram chefes de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, bem como os seus irmãos, chefes das suas famílias. 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Jedutum. Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do leste. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda do encontro. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Eles e os seus filhos guardavam os portões da casa do Senhor, isto é, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 lados, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempos em tempos para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício
4 porteiros principais que eram levitas e tinham a seu encargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados ao redor da casa de Deus porque estavam encarregados da vigilância e tinham o dever de abrir os portões todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios usados no culto, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, bem como da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, era o encarregado de fazer os pães para as ofertas. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, chefes das famílias entre os levitas, ficavam alojados nas câmaras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque dia e noite estavam ocupados no seu serviço. Estes foram chefes das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e moravam em Jerusalém. Antepassados e descendentes de Saul. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Estes moraram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acais gerou Jaerá, e Jaerá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. O versículo da semana está em 1 Crônicas 4:10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, quem me dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido.